gosto de que haja ligação entre uma mensagem, uma pregação e a outra, né? Não gosto de jogar uma mensagem, e hoje nós vamos fazer uma ligação, uma relação entre essa palavra e a palavra da semana passada. Semana passada falamos do livro de Malaquias, né? O Israel ele tinha comentado comigo, mas quase não fala sobre Malaquias, daí eu pensei que seria bom falar do Malaquias, né? Porque quando se fala do Malaquias, a primeira coisa que vem na cabeça, o que é? Dízimo, né? Dízimo. Dizem que alguns pastores, né, na hora de tirar fotografia, todo mundo diz assim, diga X, né? E o pastor fala, diga dízimo, né? Dízimo. Ninguém entendeu a piada, né? Dizem que quando... não é para contar piada, como não sabe contar piada, né? Mas é uma brincadeira que se faz. Então, quando se fala em Malaquias, se pensa em dízimo. Descontextualizado, porque há uma diferença entre o dízimo no Velho Testamento e o dízimo no Novo Testamento. Mas o livro do profeta Malaquias, ele trata muito mais do que isso, né? O livro do profeta Malaquias, ele trata de basicamente três coisas, que eu falei a semana passada. A primeira coisa, o profeta está dizendo, o culto em Israel falhou. O culto falhou. Por quê? Porque, mesmo depois de toda a história do povo de Deus, lá no último livro do Velho Testamento, está lá o povo tentando cultuar a Deus, mas entregando para Deus o quê? O coxo, o aleijado, o cego. Na hora de dar as ofertas de oferendas assim, de alimentos, era o alimento estragado, vamos dizer assim, impuro, né? Tudo fazendo errado. Então, o culto falhou. Segundo ponto do profeta Malaquias, o sacerdócio levítico falhou. Por quê? Porque, além de tudo, eles estavam aceitando aquele tipo de adoração. Eles estavam ensinando errado. O sacerdócio falhou. Terceira coisa do livro de Malaquias, o quê? A aliança com Deus foi quebrada. Lá é chamado de divórcio. Porque Deus, a metáfora usada em todo o Velho Testamento é a metáfora do casamento. Deus cantou casado, ali houve um divórcio, quebraram a aliança. Então deu tudo errado. Daí no final do livro de Malaquias diz o quê? Daí tem o itinerário. O que é itinerário? É a palavra que eu usei aqui, itinerário de Malaquias. Qual que era o itinerário de Malaquias? Alguém sabe? Para o estabelecimento da nova aliança, qual que era o itinerário? Elias, que havia de vir. Jesus, que havia de vir. E o estabelecimento da igreja do Senhor, que é o povo da nova aliança. Irmãos, fica muito fácil, tá? Fica muito fácil. Eu sei que às vezes é difícil, porque muitas vezes a gente vem na igreja pensando assim, eu vou ouvir que eu sou bom, que eu serei feliz e que vai dar tudo certo na minha vida. Mas a Bíblia ela é um pouquinho mais profunda do que isso. Então lá no livro de Malaquias diz o quê? Que o culto falhou, o sacerdócio falhou, a aliança foi quebrada e Deus resolve estabelecer uma nova aliança, mandando primeiro Elias, depois mandando Jesus e o seu ministério, né? E também estabelecendo a nova aliança através de um novo povo. Que povo que é esse? É a igreja, somos nós, tá? Basicamente é isso. Resumo do livro do profeta Malaquias. Daí, entre Malaquias e Mateus, tem 400 anos, chamado de período interbíblico. Daí começa Mateus. E Mateus, é importante essa parte introdutória, tá? Por isso que eu estou falando. Mateus é o livro, é o evangelho, que trata da transição entre o velho e o novo. Porque o livro de Mateus é aquele livro, aquele evangelho que diz assim,
Se os irmãos lerem o livro de Mateus, vai estar escrito quase que nele inteiro, escrito assim. E isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Lembram disso? Está lá no livro de Mateus. Toda hora aparece, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Porque o livro de Mateus, ele é para dizer, olha, Jesus, que está sendo apresentado no livro de Mateus, é o cumprimento do Velho Testamento. Tá? E daí o livro de Mateus também vem o itinerário de Malaquias. Tá? O livro de Mateus, ele vai ser construído para mostrar que aquilo que Malaquias profetizou aconteceu. Tá? É uma coisa muito simples, mas eu percebi que é muito difícil as pessoas entenderem. Sabe por quê? Porque falta uma visão mais ampla do livro todo. Porque nós passamos a vida inteira ouvindo os pastores pregando sobre versículo. Então pega um versículo, tal. E naquele versículo eles extraem alguma coisinha, mas eles nunca conseguem mostrar o todo. Então a nossa intenção é mostrar o todo, mostrar que a Bíblia é muito clara. E daí a gente para de coar, que nem dizia Jesus, né? Jesus dizia assim, esse pessoal coa mosquito e engole o quê? O camelo. Então, muitas das pregações e muitas das mensagens e muitas denominações e muitas seitas que surgem, são seitas especialistas em coar mosquito, tá? Fica procurando mosquitinho aqui, mosquitinho ali, mosquitinho lá, mosquitinho, e não enxergam o camelo. Todos sabem o que significa essa figura, né? Isto é, ficam com os detalhezinhos e perdem a visão do todo. Então, o itinerário é o quê? O estabelecimento da nova aliança, do Novo Testamento, do novo homem, do Espírito da lei. O que significa isso? Significa que no Novo Testamento tem uma nova aliança. Significa que a velha caducou. Já está escrito lá em Hebreus, está escrito lá em Gálatas, está escrito lá em Romanos, a velha caducou. E o Novo Testamento. Por que é Novo Testamento? O que é testamento? É aliança, né? O testamento. Lá em Hebreus ainda fala de testamento, que da maneira como nós entendemos, né? Que para abrir o testamento precisa do quê? Se eu fizer um testamento, vamos supor que eu faça um testamento. Para que os meus filhos abram esse testamento, precisa do quê? Que eu morra, né? Isso. Então, o Novo Testamento é basicamente isso. Lá em Hebreus diz assim, que é necessária a morte do testador. E o testador morreu. Quem que era? Jesus, tá? Então nós estamos na nova aliança. Nós estamos no Novo Testamento. É importante repetir isso, por mais que seja óbvio, né? E esse Novo Testamento é para formar o novo homem. E agora não tem mais a lei. O que tem? A graça. Que na verdade é o espírito da lei. Porque a lei, segundo Paulo, nunca aperfeiçoou ninguém. Mas significa que a gente está sem lei? Não, significa que nós agora vivenciamos o espírito da lei. E o espírito da lei é mais complicado, tá? Do que a lei. Porque a lei é muito fácil, né? Ninguém cumpre, mas é muito fácil. Porque a lei é muito clarinha, assim, né? A lei diz, não faça isso. Agora, o espírito da lei diz assim, por que você não deve fazer? E é bem diferente. Daí, o que acontece? Uma das coisas que
já de início a gente precisa entender, é que a lei e os profetas duraram até João, João Batista. Os irmãos lembram desse texto? Né? Capítulo 11 de Mateus. O que diz lá? A lei, certo? E os profetas duraram até João. No grego, significa, sabe o quê? Você sabe isso? Que a lei e os profetas duraram até João. Não adianta ficar falando no grego, né? No latim, no aramaico. Aramaico é uma palavra mais assim, diferente, daí o pregador gosta de usar, né? No aramaico, não. A lei e os profetas duraram até João significa o quê, Mateus? Isso, nossa, isso é genial. Então, a lei e os profetas duraram até João. Significa que depois de João, são outros 500, usando um termo bem popular, tá? E uma das manifestações disso foi muito clara lá no Monte da Transfiguração, né? Jesus sobe no monte, e daí vai lá, quem que estava lá mesmo? Pedro, João, Tiago? Pedro e João, eram 3, né? Daí o que acontece? Eles estão lá no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigura diante deles, né? O seu rosto brilhava. Será que era uma glória desvanecente? Lembram de Moisés? Moisés subiu no monte e não sabia que seu rosto brilhava. Quando ele desceu do monte, a glória desvanecia. Jesus sobe ao monte e ele se transfigura inteiro, não era só o rosto. E era uma glória não desvanecente. Porque Jesus é outro pilar, tá? Jesus é outra coisa. E lá no monte aparece quem? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E quando Pedro quer falar muito, por sinal, tem gente que chama o Pedro de Papa, né? Mas quando o Pedro quer falar muito, Deus lá de cima diz, fica quieto. Este é o meu filho em quem eu me comprazo. A ele. O quê? Ouvir. Então para de ouvir o Moisés, para de ouvir o Elias e muito menos o Pedro. E escute quem? O Filho amado. Jesus. Isso daí já é uma demonstração, uma coisa que nós temos que entender, irmãos, eu não sei, acho que eu vou ficar na introdução hoje, uma coisa que a gente tem que entender é que tudo que está nos evangelhos tem uma intertextualidade. O que é uma intertextualidade? Quem gosta de, os nossos jovens devem estudar literatura, né? Não? Tem literatura na escola, não tem? Vocês não estudam literatura? Ninguém fala nada, hein? Cadê o professor de português de vocês? O que é uma intertextualidade? O que é uma intertextualidade? É quando aquilo que está lá no texto do... Vamos pegar a Bíblia, então. O que está no texto do Velho Testamento, os acontecimentos do Novo fazem referência a ele. Tá? Por exemplo, o rosto de Moisés brilhou lá no monte, certo? E Jesus brilha inteiro no monte. Isso é uma intertextualidade. Né? O povo estava em trevas. E aquele povo de Zabulon e Naftali que estava em trevas, viu o quê? Uma grande luz. Lembram lá no Antigo Testamento que havia uma coluna de fogo que acompanhava o povo? Uma intertextualidade é isso. A coluna de fogo. E agora não, agora a luz é Jesus. No deserto era dado para eles comerem o que mesmo? O maná. O que Jesus fala?
Eu sou o maná. Intertextualidade, eu sou o pão da vida. Moisés bateu na rocha, saiu água. Qual que é a intertextualidade? Jesus é a água. E Paulo é mais explícito lá no capítulo 10 de Coríntios, que ele diz assim: e a rocha que os acompanhava no deserto era Cristo. A rocha era Cristo. Então eu quero dizer que todo o Velho Testamento, cada livro do Velho Testamento, cada acontecimento do Velho Testamento, você pega e lê os evangelhos e você olha lá e encontra quem lá? Jesus. Jesus é a água, Jesus é o maná, Jesus é a luz. Por que será que é feito dessa forma? Para que nós entendamos que nós estamos numa nova aliança e que aquela era sombra. Porque quem é mais importante, o maná que cai do céu ou Jesus, o pão da vida? Quem é mais importante, a água que sai da rocha ou Jesus, que é a água que nele se faz uma fonte que jorra para a vida eterna? Quem é mais importante, a nuvem ou a coluna de fogo que os guiava ou Jesus, que vem como luz, que guia, ou o Espírito Santo, que é a luz, que nos orienta no caminho? Tudo que aparece no Novo Testamento aponta, irmãos, para o que é mais importante, que é Jesus. Então, Mateus é o evangelho da transição entre o velho e o novo, e nós vamos ver um pouquinho dele rapidamente. Eu não vou ler todos os textos, porque os irmãos já entenderam a mensagem. Mas aqui, o Evangelho de Mateus é estruturado de forma a demonstrar como o itinerário da nova aliança se cumpriu. Então, aqui a gente tem o uso da intertextualidade. Eu fico imaginando, né? Hoje a gente faz mestrado para entender todas essas questões. E o escritor lá de Mateus usa todos os recursos modernos para dizer, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. E olha aqui, o uso da intertextualidade, o uso da referência, né? Os jovens aí que vem muito meme, né? Você consegue entender o meme sem a referência? Dá para entender? Não, né? Então, aqui, só dá para entender o Novo Testamento, de fato, se você tiver a referência, tá? Isso é muito moderno, mas já está lá. Há 2000 anos atrás. Então, e a imagem é muito importante. A imagem e o signo. A gente vai falar sobre isso. Signo não é signo do zodíaco, tá? A palavra signo significa significado. Imagem e significado, tá? Daí, o evangelho é estruturado dessa forma. E o itinerário de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, qual que é a primeira coisa que tem que aparecer? Elias. Em Jesus, ele fala que o tal do João Batista, da voz do que clama no deserto, ele é o Elias que havia de vir. Eu não quero que ninguém vire espírita, não é que seja o próprio Elias que reencarnou, tá? Mas o que acontece ali é que ele é um tipo de Elias, um tipo de profeta como Elias. E daí aparece assim, logo no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, diz assim, naqueles dias apareceu João, o Batista, no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista é que tinha chegado o reino dos céus. Quando a gente vai olhar outro evangelho, aparece, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual que era o reino de Deus no Velho Testamento, o reino?
Qual que era o povo de Deus? Qual que era o reino do povo de Deus no Velho Testamento? Hã? Todo mundo sabe. O povo de Israel era um lugar, era geograficamente, né, num determinado lugar. Daí tinha Israel e Judá, cada um tinha a sua capital. Ali era o povo de Deus. Os irmãos estão vendo a dimensão que toma isso? Porque a pregação de João Batista diz: agora é chegado o reino dos céus. Não é mais particularizado geograficamente. Não é mais uma localidade. Agora é um reino que abrange a todos. E depende do arrependimento. Por isso é estultícia qualquer denominação, não importa qual seja, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser testemunha de Jeová, pode ser mórmon. Eles estabelecerem que eles são o reino, que eles são a igreja remanescente, que eles são o único povo de Deus na terra, que eles... Irmãos, o João Batista já chega com os pés na porta, arrombando tudo e dizendo: arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Não é mais o reino de Israel, não é mais o reino de Judá, muito menos é o reino dos batistas, muito menos o reino dos presbiterianos, não é o reino dos menonitas, não é o reino dos testemunhos de Jeová, dos mórmons. É a igreja, é o povo de Deus, e a entrada é o arrependimento, porque arrependimento é uma coisa interior, porque uma das coisas do reino de Deus é que não são exterioridades, agora é por dentro o negócio, agora a coisa é mais séria, a coisa é mais grave. E daí Mateus ele diz: porque este, João Batista, né, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Já comeu gafanhoto, cara? Dizem que é bom, hein? Torradinho, a milanesa. Tem uns que são moídos assim, faz uma massa e corta como se fosse pão. Tá? Já comeu, menino? Tem vontade? Não, né? Então, o João Batista comia gafanhoto. O que é gafanhoto? É comida dos pobres lá na região. Tem gente que faz uma onda por causa do gafanhoto, mas hoje em dia, dependendo do lugar que você viaja, você vai lá e vai comer gafanhoto. Tá? É um tipo de gafanhoto que tem alguma nutrição, e João Batista, por ser muito simples e pobre, ele comia gafanhoto, e ele se vestia de couro de camelo, mas não era aquele couro assim, preparado, era aquele couro rústico, assim, dos pobres mesmo. Ele era um cara simplão, sabe? Por que ele veio assim? Porque existe uma coisa aqui que nós encontramos também, que é algo muito moderno, que é a imagem. Qual que era a imagem que o povo tinha do profeta do Velho Testamento? Os irmãos sabem? Eu vou ler 2 textos aqui, diz assim, ó, em Zacarias, quando fala que os profetas iriam se calar, né? E que não iriam mais profetizar, diz assim, ó: e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. É que uma marca, hoje em dia o pastor, como é que veste o pastor normalmente? Eu nem estou vestido de pastor hoje, como é que é? Terno e gravata, né? Ó, no Velho Testamento, era assim, ó, era pele e uma cinta de couro. Estava andando lá longe, opa, olha o profeta, está lá, entendeu? E aconteceu também, olha aqui, vamos ver mais um texto em Reis, diz assim:
E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? O rei estava perguntando, né, para os mensageiros. Daí eles disseram, era um homem peludo e com lombos cingidos de cinto de couro. Então, disse ele, é Elias, tisbita. Porque os profetas andaram assim. E Deus que usa a mídia, né? Deus que usa a imagem, Deus que quer imprimir na cabeça a imagem, o que acontece? Ele pega e coloca um profeta do estilo do Velho Testamento para ser o último profeta. E esse cara continua pregando. Ele é o João Batista. Então, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, o primeiro embate de João Batista é com quem? Com os fariseus e com os escribas. Escriba era aquele que copiava a lei, fariseu era o doutor da lei, eram aqueles caras que ficavam lá no meio do povo dizendo que você tem que cumprir a lei, você tem que guardar o sábado, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E são esses caras, os escribas e os fariseus, que chegam no batismo de João, e João olha, o que vocês vieram fazer aqui? Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o evangelho agora vai pelo viés do arrependimento e não da lei, porque a lei você pode burlar, mas o arrependimento é interior. É muito comum burlar a lei, né? Toda lei existe uma tentativa de burlar a lei. É assim, porque normalmente o cara pensa assim, foi dito isso, mas isso é para os outros, não para mim. E se eu fizer, mesmo sem ter feito aquilo, nem por isso estarei quebrando a lei, porque eu tenho mais entendimento que os outros, eu tenho mais percepção que os outros. A lei normalmente extrai do indivíduo a sua hipocrisia, a sua falsidade, e ela se torna evidente. Porque o apóstolo Paulo diz que a lei veio para marcar a malignidade do pecado. Sabe quando a gente faz um exame por contraste? Alguém já fez? Você tem que tomar, né, um negócio? Porque daí quando faz lá o contraste, a cor se altera e o médico vai saber lá o que você tem, certo? Sabe para que serve a lei? Para dar o contraste. Para mostrar o quanto você é mentiroso. Para mostrar o quanto você é hipócrita. Para mostrar o quanto você é falso. Para mostrar o quanto você dá um jeitinho. Mas quando há arrependimento, daí não existe isso. Porque o arrependimento traz o coração contrito e a pessoa genuinamente arrependida, ela não quer saber. Por isso que João Batista diz assim, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Qual que era a desculpa dos fariseus? O que significa esse texto? Quando diz assim, não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão. Eles estavam dizendo assim, nós somos filhos de Abraão, nós fazemos parte do povo de Israel, nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos da descendência santa, nós somos o povo aqui na terra que Deus escolheu, nós somos o remanescente, nós somos aquele povo especial que recebeu a lei. O João Batista olha e diz, está vendo aquelas pedras ali que a gente está pisando toda hora?
Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras aí. Porque agora está estabelecido o reino dos céus, que não é o teu galinheirozinho no fundo do quintal, não é a tua denominaçãozinha, não é o seu povinho. É um reino universal, é um reino que não terá fim, é um reino cujo rei é Deus, é um reino cujo profeta é Jesus, Filho de Deus, Deus conosco. É um reino inabalável. Então não vem com essa conversinha que nós somos filhos de Abraão. É o que o João Batista está dizendo. E ele disse, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, Jesus, lembra do itinerário? Primeiro vem João, depois vem Jesus, né? O que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa isso? Significa que quem pertence agora a esse reino, ele é cheio do Espírito Santo. E o fogo é o fogo que consome a iniquidade e o pecado. Os irmãos se lembram, até Israel falou comigo, né? Sobre esse texto lá em Malaquias, que nós falamos na semana passada, que Jesus seria como o sabão dos lavandeiros. Ele estava rindo que teve uma denominação aí que comprou um monte de sabão em pó e fez o culto do lavandeiro, né? Irmãos, que coisa ridícula. Jesus é o sabão dos lavandeiros, e Jesus, o que aparece no mesmo texto? Ele é o purificador do ouro e da prata, se referindo à purificação de um novo povo. E João Batista está falando isso, está dizendo, olha, agora o reino é diferente, porque Jesus vem e batiza com o Espírito Santo e com fogo, que é o fogo que purifica dos pecados, que limpa, que restaura, que coloca ali na frente um novo ser, não mais maculado pelo pecado. Tudo é diferente. Irmãos, a gente participa de uma coisa infinitamente melhor. E diz assim, em sua mão tem a pá, e limpará a eira, recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Tem gente que não acredita no inferno, né? Pastor, acredita que tem gente que não acredita no inferno, pastor? Mas vai para o inferno, para um fogo que nunca se apaga. É uma metáfora, porém, que reflete um estado da alma eterno de sofrimento. Quem é palha vai para o fogo, quem é trigo vai para o celeiro. Então veio Jesus da Galileia ter com João, para ser batizado por ele. Então Jesus, primeiro aparece João, esse é o itinerário. Vamos ver o segundo aspecto desse itinerário, né? Que é as mensagens e as obras de Jesus, né? O livro do profeta Malaquias já está se cumprindo literalmente. Primeiro vem Elias, agora vem Jesus, e a primeira coisa que ele faz, não é a primeira coisa, mas uma das coisas, não está em ordem, mas vamos pensar em cada uma delas. Jesus escolhe 12. Por que será que Jesus escolhe 12? Lembra da intertextualidade? Por que, Mateus? Você que é esperto, diga. 12 tribos, 12 patriarcas. Daí Jesus ele pensou assim, eu não vou poder desenhar, mas quase vou fazer isso.
Daí ele bate na testa, assim, 12 lá, 12 aqui, para que você entenda que há uma transição, tá? Então Jesus escolhe os 12, inclusive, que se sentarão em 12 tronos lá no Apocalipse. É a transição. E diz assim, ora, o nome dos 12 são estes: Simão, Pedro, Simão chamado Pedro, André, Tiago, João, e aí vai dizendo cada um deles, até Judas que o traiu. E diz assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Né? Primeiro pregar para os judeus e depois para todo aquele itinerário, nós vamos falar sobre isso também. Mas Jesus é o cumprimento, então. E ele diz, olha, nova aliança, povo agora não é um povo geográfico, é a igreja, né? Então, escolho 12 para vocês fazerem bem a transição agora, entenderem, pelo amor de Deus. Daí Jesus, ele vai para onde? Para o deserto, para ser tentado. Vamos fazer a intertextualidade, que deserto lembra? Povo 40 anos no deserto, não é isso? Daí Jesus diz assim, ó, o texto. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Existe uma intertextualidade, existe uma interação, aquilo que é figura agora é mostrado de uma forma quase que imagética, para que o povo possa entender. E lá na tentação de Jesus, ele é tentado com o quê? Primeira coisa, com o maná, né? E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em maná, né? Em pão. Porque no deserto tinha pão, né, à vontade. Que Deus lhes dava. Todas as tentações do diabo estão relacionadas àquele período de 40 anos do povo no deserto. Qual foi a primeira tentação? Pedras em pães. Lembra do maná? Qual a segunda tentação? Ordenarei aos anjos que cuide. Lá no livro de Hebreus diz que todo aquele período foi... houve uma ação dos anjos. E o diabo diz, os anjos vão cuidar. Jesus diz, não. Terceira tentação, essa é interessante, né? No Velho Testamento era o povo de Israel. E agora é o quê? É um reino universal. E o diabo pega e diz o quê para Jesus? Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus repreendeu a Satanás. Então nós encontramos aqui uma intermedialidade. Vamos encontrar também nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças a gente pode fazer uma relação com o quê? Quando Jesus sobe ao monte, diz assim, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Alguém pode me dizer que intermedialidade é essa? Quem que subiu no monte e mandou preceitos? Moisés. E daí Jesus sobe ao monte agora e começa a dizer, olha, a lei agora é diferente, que a lei é interior. A lei é no coração. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ensinar vocês. Se vocês viverem desse jeito, vocês não terão problemas de serem desobedientes. E ele começa dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. São os pobres de espírito. São os humildes. São aqueles que reconhecem que precisam.
Bem-aventurados. E ele vai descrevendo as bem-aventuranças. E daí, Jesus, logo depois de falar as bem-aventuranças, o que ele faz? Ele pega e diz, olha, vocês ouviram o que os antigos falaram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que não é só cumprir a regrinha da lei, mas no interior do coração, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração você pecou, porque aquilo que era exterior, que era legalismo, caiu por terra, agora você tem que ser gente de verdade, transformado, modificado. Agora não adianta ser só exteriormente, porque o pessoal pensava assim, se eu não adulterar está tudo bem. Mas vivia lá, com o coração cheio de adultério, com os olhos cheios de adultério, com a alma cheia de adultério, e por não ter praticado se achava justo. Jesus diz, não. Agora, nesse reino universal, as coisas são diferentes. E por isso ele sobe ao monte. Há uma importância nisso, irmãos, da gente entender essa intertextualidade. Como é importante entendermos isso, para que a gente deixe de ser escravo. Porque se a gente for pensar bem, é muito mais simples e mais fácil o quê? Cumprir a lei ou cumprir o sermão da montanha? O que você acha, Bia? O que você acha, Fernando? É mais fácil cumprir a lei ou cumprir o sermão da montanha? Hã? A lei. É isso que eu ouvi? É que eu sou meio surdinho, tá? Claro que é a lei. A lei é muito fácil. A lei é exterior. Agora, o sermão da montanha, Fernanda, se alguém vir e te ofender, te acertar a face, o que você faz? Hã? Israel, o que você faz? Vem um peão lá e... Hã? O que diz o sermão do monte? O que é mais fácil? A lei dizia olho por olho, dente por dente. Te acertou, acerta outro. O que você acha, Ana? Então, se alguém quiser te levar a túnica, dê a camisa junto. É assim? O que é mais fácil? O sermão do monte, ele substitui preceitos que são muito rasos, para te colocar numa nova dimensão de vida, que é a dimensão dos santos, que é a dimensão da santidade, que é a dimensão de andar como Jesus andou, e ser imitador de Jesus. Outra coisa também, o que acontecia muito lá no deserto? Hã? Sinais de prodígio, não acontecia? O povo queria pão, tinha pão. O povo queria água, tinha água. O povo queria comer carne, tinha carne. A água era amarga, daí derrubava aquela árvore e as águas amargas se tornavam doces. Daí vinham as serpentes, levantava a serpente de bronze. Quem olhava para a serpente de bronze era curado. Houve vida boa no deserto, né? Daí Jesus diz, agora a coisa é melhor ainda, porque eu estou aqui no meio de vocês, e quando ele desce do monte, o que ele faz? Vem uma grande multidão, que estava admirada dos ensinos dele, e daí vem um leproso que o adorou, diz, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. E Jesus, o que ele faz? Ele tocou o leproso, nós pregamos sobre isso esses dias, né? E aquele leproso foi curado, mas daí ali foi só o começo, né? Porque daí o cego enxergava, né? A sogra de Pedro foi curada daquela febre, e Jesus vai caminhando, e Jesus vai expulsando demônios, e Jesus vai curando os lunáticos, e Jesus vai ressuscitando os mortos, e Jesus vai repreendendo os ventos dos mares, e Jesus demonstra o domínio sobre toda a natureza, e os sinais e prodígios acontecendo, e assim nós temos uma
textualidade onde Jesus está demonstrando que aqueles sinais do deserto são infinitamente menores do que estes agora, porque ele estava aqui presente. E assim ele vai derrubando todos os pilares da velha aliança. E finalmente Jesus, para nós encerrarmos, estabelece a igreja, que é o novo povo. Deus não tem dois povos, tá? Deus não tem aí só um grupinho na terra, né? Até existe uma piada que esses grupinhos que acham que são o remanescente, se forem para o céu, eles vão estar cercados por um muro, e o Senhor Jesus vai trazendo o pessoal, né, os salvos, e dizendo, aqui a gente não conversa muito alto, porque esse povo está ali, eles pensam que estão sozinhos aqui, né? Se fizer muito barulho, eles vão descobrir que não são o remanescente, eles vão descobrir que fizeram um monte de coisa porque quiseram, porque simplesmente não sabiam ler, eram analfabetos espirituais em relação às Escrituras, só por isso. Porque Jesus estabelece a igreja, e a igreja é composta pelo quê? Por pessoas salvas, remidas, de todos os povos, línguas, tribos e nações que existem sobre a face da terra. Diz assim, Jesus, ele diz assim, como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, quando ele multiplicou os pães, né? Mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é o fermento dos fariseus e dos saduceus? O fermento é a doutrina deles, né? Olha, não faz isso, não faz aquilo. Eles diziam que se uma galinha botasse um ovo num determinado dia, só podiam comer aquele ovo se matassem a galinha no domingo. O Gabriel até disse que era bom, porque daí ia ter galinha no domingo, né? Mas havia aquela ideia também que a tua casa era todo lugar onde você tivesse uma cama. E assim eles poderiam fazer jornadas, quantas quisessem. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Daí Jesus, ele pega, o Mateus, ele diz, então os discípulos, né, compreenderam que não lhes dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus é o ensinamento dos fariseus, que eram os doutores da lei. E diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus pergunta. Isso é quando ele estabelece a sua igreja, tá? Daí a turma dizia, uns dizem que é João Batista. Está mais perto ali, né? Que é o Elias que havia de vir, né? Outros dizem que é Elias. Outros Jeremias. E outros é um dos profetas. Viu que todo mundo apontava para o Velho Testamento? Todo mundo apontava para lá? Quem dizem que é Jesus? Ah, é João Batista, ou é Elias, ou é Jeremias, ou alguém lá do Velho Testamento. Daí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, não foi homens que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem uma aulinha de português. Esta se refere não a Pedro, mas a aquilo que Pedro disse, tá? Tu és Pedro, tá? Então, tu és Pedro. Se fosse Pedro, seria sobre essa pedra, isso é, sobre o Pedro.
Não, sobre esta pedra, isto é, aquilo que ele afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra tem uma intertextualidade com a pedra que os acompanhava no deserto, e a pedra era Cristo. Sobre Cristo está estabelecida a igreja, eclesia do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino de Deus, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Assim o Senhor estabelece a igreja como o lugar onde se liga ao céu, porque é através de Jesus, né? Se você crê em Jesus, você está ligado aos céus. Agora, tem gente que diz que Pedro tem as chaves, né? Diz assim, e te darei, falou para Pedro, né? As chaves do rei. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Será que Pedro tem poder de ligar alguém, desligar alguém do céu? Evidentemente que não, né? As chaves do reino é o seguinte. Quem que foi o primeiro cara? Até a gente estudou aqui em Atos, né, Israel? Você que leu bastante o livro de Atos. Quem que tinha a chave para ligar os judeus à igreja? Quem foi o primeiro cara que pregou para os judeus na era da igreja, depois do Pentecostes? Pedro. Então, a chave ali. Pregou o evangelho aos judeus. Quem foi o primeiro cara que pregou o evangelho aos gentios, na casa de Cornélio? Pedro também. Então, ele tinha as chaves, tá? Ele foi o primeiro a pregar para os judeus, ele foi o primeiro a pregar para os gentios. É só isso, tá? Nada além disso. Pedro não faz chover, tem gente que diz que São Pedro tem a chave lá para fazer chover, nada disso. O que está ensinando aqui é que Pedro recebeu a autoridade para ser o primeiro a pregar aos judeus o evangelho da graça e a pregar aos gentios. E desse povo fazer apenas um povo. E através de Cristo, qualquer um que crê, seja judeu, seja gentio. E ele faz parte agora da igreja que foi estabelecida pelo Senhor. E a lei e os profetas duraram até João. Será que está escrito isso? Vamos ler ali. Diz assim, porque é este, se referindo a João Batista, né? De quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus, somos nós, é maior do que ele. Porque agora é uma relação com a nova aliança. O melhor do reino na nova aliança é maior do que João Batista, o último profeta. Porque diz assim, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. João Batista é o Elias que havia de vir. Tá bom? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte. O Evangelho do Senhor, a boa notícia, é a mensagem mais extraordinária que nós recebemos. E quando nós lemos com entendimento os evangelhos, a vontade que dá é se colocar de joelhos e agradecer por uma melhor esperança, por uma melhor aliança, por um reino melhor, pela igreja que abrange toda a humanidade, seja judeu, seja grego, seja gentio, e agrega a um só povo, aqueles que creem no Senhor Jesus. E nós fazemos parte desse povo. Existem aqueles que querem tomar o reino de Deus com violência, né? Que são as seitas. As seitas querem violentar a mensagem. O que é violentar a mensagem?
violentar a mensagem é você dizer, no grego é assim, no hebraico é assim, né? A hermenêutica, a exegese, até o Israel me pediu para dar um curso sobre exegese cristã, né? A gente está pensando sobre isso. E daí é um jeitinho daqui, um jeitinho de lá, para tentar fazer com que a Bíblia diga aquilo que ela não diz. Eu vou dizer de cabeça para os irmãos. Quando cita o Velho Testamento, diz assim, este é o meu anjo, vocês viram aqui, né? Que vem adiante de mim. A palavra anjo, o que ela significa? Alguém sabe? Oi? Mensageiro. Então, lá em Apocalipse, quando quer se referir aos pastores, fala o anjo da igreja, que é o pastor da igreja, que é o mensageiro da igreja. Que a palavra é a mesma. Daí os falsos profetas, eles aproveitam daquilo que a gente chama de polissemia. Quando uma palavra pode ter diversos significados. Daí quando é bom para eles é anjo. Ele transforma até Jesus em anjo. Mas quando a palavra é boa para a doutrina deles, é mensageiro. Entende? Quando na verdade na interpretação do texto, a gente tem que ver o contexto. Para saber se a tradução é anjo ou se a tradução é mensageiro. E não é à mercê da vontade de um fariseu que quer dar o significado que ele acha que tem que ser, porque ele acha, e daí se aproveita da simplicidade do povo e diz no grego, no hebraico, no latim, no aramaico, no alemão, e aí vai, e o povo, nossa, é um erudito. Não, é um fariseu. Porque o evangelho do Senhor é muito simples para quem quer ver. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tudo é tão claro, tudo é tão evidente no teu evangelho, no evangelho de Mateus, quando nós vemos o cumprimento das tuas promessas, estampado de forma vívida, de forma tão clara, diante dos nossos olhos. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu o Evangelho com ações parabólicas, ó Deus, que nos fazem perceber. Obrigado porque o Senhor usou todos os recursos que hoje estão sendo descobertos, mas que lá o Senhor usava para que nós pudéssemos entender com transparência a profundidade da boa notícia, da boa nova, da tua palavra. Nós te agradecemos por isso e pedimos que possamos pregar esse evangelho com vigor, anunciando que somente o Senhor é aquele que salva, que transforma, que sela com o Espírito Santo, que purifica aquele coração arrependido. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.